Buda, a afinação da vida. A história da iluminação do Buda e o caminho do meio. Então olha que interessante. Tem uma história do Buda que tem até uma imagem ali que ele está meditando, né? Que ele estava em busca da iluminação. O Buda estava meditando embaixo de uma árvore. Tem uma história, né, que ele estava meditando embaixo de uma árvore procurando a iluminação. Ele estava dias e dias ali meditando, tentando alcançar a iluminação e fazia de tudo ali, meditava, não, passava dias, sem comer, sem se distrair, sem olhar para os lados, sem abrir os olhos, sem se alimentar, sem fazer nada. Então tem essa história do Buda, e aí ele começou a ficar ali embaixo da árvore. Você vê que tem até uma imagem ali que ele está magro, aparecendo os ossos ali do peito dele, está vendo? E ele estava ali meditando, já estava meio concentrado ali. E a história diz que perto ali de onde ele estava meditando, estava passando um professor com um aluno, né? Então, com um instrumento musical de corda, igual esse desenho que você está vendo aí. Ele estava com um instrumento de corda, como se fosse um violão, né? Mais ou menos igual você está vendo ali. E na história diz que o Buda estava lá meditando, né? Embaixo da árvore, e perto ali da onde ele estava, passou um professor com um aluno afinando violão, né, afinando esse instrumento musical aí como se fosse um violão, afinando instrumento de corda, né. E o professor estava orientando o aluno com o seguinte: se você apertar demais essa corda, a corda ela vai estourar, né. Então, não sei se você já viu quando a gente afina violão, a gente vai apertando a corda do violão. Se você apertar demais, a corda vai estourar, porque a gente vai esticando a corda, né. E quanto mais você aperta para afinar o violão, mais você vai esticando a corda, e se você aperta demais, a corda estoura. E aí o professor vai falando para o aluno também que se você deixar muito frouxa a corda, se você não apertar muito a corda vai ficar frouxa, a corda vai ficar mole ali, não vai sair som. Então o professor estava falando para o aluno que a afinação perfeita ela é o equilíbrio ali, ela é o meio, né, entre você apertar muito a corda e deixar a corda muito frouxa, né? Então você tem que encontrar o equilíbrio da afinação ali, você precisa afinar. A afinação, na verdade, é o equilíbrio entre apertar e deixar a corda frouxa. Então o aluno estava falando isso, o professor estava falando isso para o aluno, né? Como afinar o violão. Aí o Buda meio que ouvindo isso, ele percebeu que ele estava fazendo errado, não sabe assim? Ele estava meditando de forma errada, ele estava indo aos extremos, né? Ele não estava tendo equilíbrio naquele momento, porque ele estava meditando dias e dias sem comer, sem se descansar, sem fazer outra coisa, só pensando na iluminação ali, na meditação, né? Na meditação e iluminação, tanto que ele começou a ficar magro ali, começou, né, a ficar ruim. E aí a história diz que Buda, ouvindo esse professor com esse aluno sobre o violão, ele pensou o seguinte, ele falou: caramba, então o caminho é o caminho do meio, é o caminho do equilíbrio, né? Eu não preciso me esforçar tanto, não preciso ser o extremo, sabe? Eu tenho que encontrar o caminho do meio. E foi nesse momento que Buda teve a iluminação, né? Foi nesse momento, então, que ele percebeu que não o importante não é os opostos, né? Nem muito extremo, igual ele estava fazendo, mas também não fazer nada, sabe assim? Não meditar, por exemplo. Então, essa é uma história bem legal do Buda. Eu falei bem simples aqui, bem rápido a história, mas é uma história bem interessante que passa essa mensagem que o caminho do meio é o verdadeiro caminho, não é o caminho dos opostos, dos extremos, né? Que você aperta demais a corda, afrouxa demais a corda, sabe assim? Então, essa história ela diz sobre isso, sobre o caminho do meio, né? E o mais legal que eu achei dessa história é sobre a afinação, que ele que mostra esse exemplo como se você apertar demais a corda, a corda estoura. Se você deixar a corda muito frouxa, não sai som, né? Então, muito medo trava a pessoa, a corda frouxa. E sem medo, a pessoa pode se machucar, corda apertada. Então, o que eu quero, né, eu ilustrei essa história para mostrar exatamente isso, que assim, quando você tem muito medo, o medo trava a pessoa, faz a pessoa não agir, não entrar em ação, né? Que é a corda frouxa. A corda frouxa não sai som. E sem medo, a pessoa pode se machucar, que é a corda apertada, né? Quando você aperta demais a corda estoura. Então, quando você tem medo, o medo te paralisa, você não sai do lugar, né? O medo faz você não sair do lugar, o medo faz você
ter receio, faz você não ter motivação, faz você não querer agir, não querer fazer as coisas, né? E essa história, essa analogia, né, da história da afinação do violão é muito interessante, porque assim, quando você não aperta a corda, né, a corda fica frouxa, ela fica meio solta, né? Não sai som. Então, o que é interessante, cara, uma corda que não está apertada, que não está afinada ali, não sai som. É mais ou menos a gente com a vida. Quando a gente tem medo, a gente não sai som da gente. Quer dizer, a gente não entra em ação, a gente não faz as coisas que a gente deveria realmente fazer, a gente não segue nossos sonhos, a gente não exerce nosso talento, sabe assim? Porque a gente fica com medo, a gente fica com medo de entrar em ação, de fazer as coisas que realmente deveria fazer. O medo causa isso, né? O medo causa a gente não entrar em movimento, a gente fica parado, a gente fica pensando o que de errado pode acontecer, ou fica com medo que a gente não confie na gente mesmo, que a gente não é capaz, sabe assim? Enfim, aí o medo, vem um monte de medo e a gente é uma corda frouxa, que não sai som, sabe assim? E sem medo a pessoa pode se machucar, que é a corda apertada. Então, imagina, uma pessoa que não tem medo, a pessoa vai fazendo as coisas de qualquer jeito, vai fazendo e uma hora a corda arrebenta, né? Quando você estica demais a corda arrebenta. E é isso, uma pessoa que não tem medo, ela vai fazendo as coisas de qualquer jeito. Então, assim, o medo é importante também, né? Porque se não existisse o medo na nossa vida, a gente ia fazer as coisas de qualquer jeito, ia se machucar, se a gente botasse a mão no fogo, a gente ia se queimar, porque a gente não ia sentir a dor, né? Então, assim, o medo é importante, né? A natureza é sábia, a natureza não faz as coisas por acaso, assim, sem propósito. Então, o medo é importante porque o medo para a gente de se machucar, né? Faz a gente não se prejudicar, né? Mas o medo demais faz a gente também ficar parado. Então, por isso que o equilíbrio é importante. Por isso que, assim, você não pode não ter medo de nada e vai fazendo as coisas de qualquer jeito, né? Você não pode acontecer isso. Também você não pode ficar parado com medo sem fazer nada. Então tem que ser o equilíbrio, tem que ser o meio do caminho ali, né? Não muito com muito medo, mas também não com medo sem medo, né? Você tem que ter o equilíbrio. Então, assim, essa é a grande história do Buda sobre a meditação e, né, sobre a afinação da vida ali, que eu coloquei sobre a afinação da vida, que é muito importante isso pra gente. Tipo assim, é uma sabedoria muito, muito interessante, muito profunda, que se você parar para pensar, a gente pode usar isso para tudo na nossa vida, né? Não só para realizar nossos sonhos, mas como, por exemplo, relacionamentos, amizades, a gente com a gente mesmo, com a nossa profissão, com a nossa família. Enfim, a gente pode usar essa sabedoria do equilíbrio, do caminho do meio para tudo na nossa vida, porque tudo na vida não é extremos, sabe assim? Se você tiver nos extremos na sua vida em alguma coisa, sei lá, nos relacionamentos, por exemplo, relacionamento amoroso, se você estiver no extremo, se você for uma pessoa muito brava, sabe, isso vai te prejudicar. Se você for uma pessoa muito passiva, isso também vai prejudicar, sabe assim? Então tem que ter equilíbrio, né? Tudo na vida é equilíbrio, tudo na vida é caminho do meio. Então essa sabedoria do Buda, essa história do Buda, essa analogia de você afinar o violão, afinar a corda ali, apertar, afrouxar a corda, sabe? É muito importante, a gente tem que ser afinado com a vida, a gente tem que nos afinar. Olha que interessante, é como se a gente fosse uma corda, como se a gente fosse um instrumento musical onde a gente precisa se afinar, onde a gente precisa apertar um pouco a corda para que a gente possa não ter medo, sabe? Não deixar a corda frouxa, porque se a gente deixar a corda frouxa a gente não entra em movimento, a gente não entra em ação, não faz nada, só fica com medo da vida. A gente precisa apertar um pouco a corda, mas não apertar demais para não ficar louco e fazer as coisas de qualquer jeito, né? Preservar as coisas que a gente tem que preservar, né? O medo é importante por causa disso, porque o medo preserva as coisas que são importantes, para a gente não se arriscar com tudo e também não perder a vida, não perder as coisas. Mas também a gente não pode ter medo de sempre perder, né? Esse é o grande lance. A gente tem que ter esse equilíbrio de assim, eu não posso perder, mas ao mesmo tempo eu não posso ter medo de perder, sabe assim, poxa, então é o equilíbrio. Então assim, você vê que é meio que é profundo, né? Porque ao mesmo tempo você tem que ter esse equilíbrio do caminho no meio.